Muito que médio, senhoras e senhores, este é o Alerta de Vídeo Nerd. É aquele vídeo que eu não tô dando nenhum clickbait, nada disso. Você clica se quiser um conteúdo diferenciado. Não é sobre notícia, não é tática, é sobre alguns conceitos que ajudam até para quem quiser, tiver esse interesse, quem quiser aprender um pouquinho, ajudam a entender como eu produzo algumas coisas do canal. Hoje ele será dividido em duas partes. Na primeira, o uso de suposição, no caso Bauerman, né, no caso da acusação de manipulação de jogos de futebol em casas de apostas, mas que no caso do Santos envolve o Bauerman, e também como nesse momento difícil, dividir ou até escolher o momento de ser jornalista e o momento de ser torcedor nos vídeos. Eu tinha prometido essa questão do Bauerman desde que a acusação surgiu, algumas semanas, e achei que dava para somar e fazer um vídeo interessante com essas duas partes hoje, que não tem muita notícia, né? Segunda-feira meio miada no caso do Santos. Afinal de contas, tá todo mundo de folga, porque eles estão merecendo folga, estão jogando muita bola. Vamos começar com a parte do Bauerman. Quando eu prometi fazer este vídeo nerd, lembrando que o vídeo nerd não é de maneira alguma ofensiva, né? Somos os nerds do Ouvinte Santos. Nerd no sentido de algo mais estudado mesmo, não só opinativo, gritaria, essas coisas que a gente vê pela internet. Desde que a acusação surgiu, eu prometi esse vídeo explicando por que eu falo principalmente duas palavras: se e suposto. Se for culpado, se comprovado, se de fato fez, supostas conversas, suposta manipulação. E a resposta é muito simples, se eu quiser torná-la simples. Eu não quero ser processado. A gente pode desenvolver a partir deste momento. Então vamos começar por partes, né? Separei algumas matérias aqui e eu não as lerei, eu lerei trechinhos. Olha só, na Veja, lá no primeiro dia de divulgação de conversas, ou supostas conversas, entre jogadores e a suposta quadrilha, a Veja publicou a seguinte matéria: as conversas de jogador do Santos com quadrilha que manipulava jogos. O zagueiro Eduardo Bauerman do Santos foi um dos 16 denunciados pelo Ministério Público de Goiás por suposta participação em esquema. Aí o Super Esportes, dias depois, publicou a seguinte matéria: Bauerman é ameaçado de morte em novas mensagens divulgadas por site. E a matéria abre com o seguinte trecho: novas mensagens mostrando uma suposta conversa entre Bauerman e quadrilha de apostadores. No UOL, mais ou menos no mesmo dia, tem a seguinte matéria. Fala sobre essas conversas e ameaças e tal, e tem lá embaixo o seguinte trecho: inicialmente, o Peixe havia dado um voto de confiança para Bauerman ao ouvi-lo negar todas as acusações. No entanto, a revista Veja publicou as supostas mensagens trocadas entre atleta e um dos responsáveis. Outra matéria da Veja, dessa segunda-feira, inclusive, eu aproveitei até esse gancho. Defesa de Bauerman pede nulidade de investigação da máfia das apostas. E fala que ele é denunciado e que supostamente participou. E por fim, também dessa segunda-feira, Bauerman vai ao STF. Eu vou precisar fazer um vídeo só sobre essas novidades, eu sei. Para faltar a CPI de manipulação de resultados. E, enfim, tem essa novidade aí que também fala que supostamente ele é acusado, e supostamente não sei o que, supostamente não sei o que lá, CCC. É muito importante para nós que apenas escrevemos ou comentamos em vídeos sobre o caso e qualquer outro caso de crimes comuns, enfim, qualquer coisa, a manipulação de apostas, sempre ponderarmos, colocarmos esse se e esse suposto, não só para não sermos processados. Porque você pode perguntar, tá, mas você vai ser processado por quê? Por alguns motivos. O principal é, se o acusado, que é acusado, for inocentado, e antes dele ser inocentado você já falou que ele era culpado, ele pode alegar que você, que no caso eu, o jornalista, que temos algum alcance, colocamos ele em situação de constrangimento público. Colocamos ele como um criminoso. Colocamos ele como culpado. Quem define se é culpado ou não é a justiça, jamais o jornalista. Um exemplo bem simples e meio até bobo, mas enfim. Se você aí que está me assistindo é assaltado na rua, a mão armada, tem câmera de uma loja aqui em frente, tem câmera no poste, tem câmera da casa, pega o crime, tá filmado, você foi assaltado, a mão armada, levaram suas coisas, mas no fim das contas a justiça inocenta quem supostamente cometeu isso com você, eu e todos os outros jornalistas do mundo
não podemos falar que, apesar de tudo, é culpado. Se a justiça diz que é inocente, mesmo com câmera, mesmo com provas, as provas é apenas a justiça que define se são verdade ou não. A gente não pode falar nada. Se falar, a gente vai se ferrar. Eu posso puxar um exemplo do Santos. Por que o Santos não dispensou o Bauerman, rescindiu o contrato com o Bauerman assim que aconteceu? Primeiro, porque isso exige dinheiro, né? Segundo, porque se o Bauerman for inocentado na justiça comum, tô falando da justiça comum, tá bom? E o Santos rescinde o contrato alegando justa causa, que ele cometeu algo, e a justiça diz que ele não cometeu nada, o Bauerman processa o Santos e ganha. Por isso que a gente tem elogiado, inclusive, a postura do Santos nesse caso, de não ter rescindido o contrato. Você pode manter o jogador longe, caso queira, pode voltar, caso queira, enfim. Mas você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de acusação. Não é a mesma coisa eu falar isso, a Veja falar isso, o UOL falar isso, o Super Esportes falar isso, o GE falar isso. Se um cara escrever no Twitter revoltadíssimo, um torcedor do Santos, que tem 5 seguidores, culpado, todo mundo é culpado, tem que... Não, é diferente. Porque você olha para um GE que tem milhões de pessoas acessando e lendo, assistindo aos vídeos, assistindo a Globo, a Sport TV, e a pessoa que foi chamada de culpada e depois foi inocentada, vai processar quem? O twitteiro que tem 5 seguidores ou quem escreveu as coisas no GE? Quem escreveu as coisas no GE. Tem que tomar muito cuidado também pela questão do alcance. Lembrando que o Bauerman tomou 12 jogos de suspensão no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, e não na Justiça Comum, em que o processo deve demorar anos. Mesmo que ele, por exemplo, pediu habeas corpus, pediu para não comparecer à CPI, os advogados alegam que a Justiça de Goiás, né, não pode julgar esse caso, é a Justiça que vai definir, não sou eu, não é você, não é nenhum outro jornalista. A gente só tem que esperar e comentar os fatos decididos pela Justiça. A Justiça conta a história neste caso e não o jornalista. O jornalista repete a história que a Justiça decidir, que é a verdade. Então é muito necessário ter muito cuidado e eu tento ter. Espero que tenha, espero continuar tendo. Você acha que eu tenho cuidado? Ela falou que acha que eu tenho, então eu vou acreditar na senhora Elvinte Santos, que está trabalhando ali com coisas que eu não entendo. Ela usa planilhas, Excel, eu sou incapaz de mexer nessas coisas. Bom, essa foi a primeira parte. Vamos para a segunda parte. Porque nessa hora de crise do Santos, é inegável que o Santos está em crise, eu tenho recebido vários comentários sobre como escolher o momento de ser mais jornalista, principalmente em análises pós-jogo, e escolher o momento de ser torcedor. Se você reparar, nos últimos 2 jogos, mas principalmente contra o Newell's Old Boys, na Vila Belmiro, eu fui num tom mais de torcedor, tomando cuidado, evitando palavrões, evitando acusações, mas reclamando muito, desabafando muito. E para mim, escolher o momento de ser jornalista e escolher o momento de ser torcedor é uma linha muito tênue, muito difícil de ler e que vai muito do feeling que eu tenho com o torcedor, ou seja, vocês que me assistem. Para eu dar o famoso chilique, e assim, são casos raros aqui no canal. Tem esse do News, tem o famoso jogo da eliminação no Paulista com o Gesualdo em 2020, tem alguns pequenos casos assim. Eu tenho que sentir muito uma coisa, que é quem me assistir não vai reclamar. O Santos pode jogar a pior partida da história. E vou dizer, na época do Gesualdo aconteceram várias dessas, que eu tive vontade muito. Contra o Ituano, contra o Gesualdo também é um bom exemplo. Mas tem jogos não tão ruins assim contra o Gesualdo, mas que tinha muita gente que eu sentia que se eu falasse um pouquinho de forma mais pesada, ou, com todo respeito ao nosso amigo Barolo, na internet tem o verbo barolar, né? Que o Barolo às vezes grita e tal, mas ele é gente boíssima, é um personagem. Quem sabe o Barolo tem um vídeo, o canal mais famoso sobre o São Paulo. Eu sentia em diversos momentos, e no fim das contas estava certo, que o Gesualdo, ou em alguns casos, alguns jogadores, mesmo diretorias, estou nem falando dessa em si, enfim, ia ter muita gente que ia defendê-las, defender o Gesualdo, principalmente, isso acontecia muito, e ia reclamar de mim. Tem um caso clássico na minha cabeça, que é quando eu falei, e eu não lembro se foi em vídeo, só em vídeo, foi em vídeo e em rede social, só em rede social, enfim, que tinha um jogador no Santos, que no caso já foi, que era o Sanches, que estava tão de saco cheio do Gesualdo, que chamava o elenco ali na boca do vestiário e falava, ó, isso aí que ele falou, melhor não, vamos fazer de outra coisa. Vamos fazer de outra forma, vamos fazer outra coisa. E teve gente que ainda não queria que o Gesualdo saísse do Santos, depois, no fim das contas, todo mundo quis e percebeu que eu não estava maluco, que me acusou de várias coisas e me chamou de mentiroso, dono de podcast aí, que felizmente não ficou grande,
fazendo podcast pra me xingar. Enfim, vieram me acusar de muitas coisas. Eu banquei minha informação, no fim todo mundo queria o Gesualdo fora e deu certo. Mas por muito tempo eu tive de esperar o tempo me inocentar, basicamente. Então talvez ali eu tenha errado o quê? O feeling. Eu achei que quem me assistia ficaria ao meu lado e no fim das contas nem todo mundo. Como é um caso de briga, de ser ofendido, isso estressa, isso cansa, eu prefiro só dar essa exagerada nos comentários, por mais que seja um desabafo válido, principalmente contra o News. Eu não tiro nada do que eu falei contra o News, o time foi horroroso. Eu tenho que escolher um momento muito preciso. Isso é muito difícil, é uma linha tênue. E aí eu vou lendo nos comentários durante a semana, durante os pós-jogo. Pós-jogos? Pós-jogo? Eu nunca sei. Durante os vídeos táticos, vendo o nível de interesse, até o nível de braveza do torcedor com o time, com a instituição, com o clube, com os dirigentes, com o técnico, para ver quando eu posso ultrapassar um pouquinho a linha de jornalista e simplesmente ser frio para o calor do torcedor também. Um pouquinho porque eu não vou falar um monte de palavrão, apesar de já ter falado. Eu vou manter um nível, mas deixando claro que eu estou irritado, que eu quero desabafar e que eu estou ficando vermelho não é pelo sol, é porque eu estou bravo, né? Então é uma linha muito difícil separar essa do jornalista do torcedor. Eu não acho que eu separe, eu acho que às vezes eu apenas junto, trago o torcedor também pro meu jeito jornalista de falar. Uma coisa muito importante, até para ficar mais claro, se você aguentou esses 11 minutos de vídeo, eu brinco, eu adoro o Casimiro, o streamer, claro. Sou louco por vídeos dele reagindo ao canal da Thalita e seus lanches pros 6 filhos, né? Meu Deus, corajoso, parabéns, Thalita. Adoro ver as lancheiras e outros vídeos do Casé, que me mandou um abraço quando eu tive um AVC. Tenho no meu celular esse vídeo guardado até hoje. Mas eu não quero ser reagido. Ser reagido? Não é uma palavra que existe? Não, né? Mas faz sentido. Ter um react feito pelo Casé. Porque muito provavelmente quer dizer que eu perdi um pouco a linha. Que eu fiz que nem, não só o Barolo, mas o do Grêmio lá, o Farid. O cara que viralizou esse final de semana do Vasco, quando o Piton perdeu o gol contra o John. Eu não lembro o nome. Um canal famoso do Vasco. Que grita e fala palavrão e xinga. E aí fica engraçado com o Casé reagindo. Eu não quero. Eu prefiro ficar aqui no nosso mundinho, no nosso nicho Santos, sem ter reações a mim. Não quer dizer que ninguém possa fazer, não é isso? Eu não sou esse chato. Mas eu digo, se eu perder a linha num nível que todo mundo vai querer assistir, porque eu fiquei engraçado de bravo, eu acho que aí eu ultrapassei o meu limite. Então eu costumo usar essa linha aí. Eu acho que eu nunca ultrapassei, até porque onde eu sei, o Casé nunca reagiu a mim. Não que eu seja grande o suficiente para isso. É claro. Mas enfim, eu acho que é mais ou menos isso. Eu não quero dar chilique, apesar de às vezes dar. E eu não quero que o canal seja de desabafos, apesar de às vezes precisar ser. Tem que escolher muito de acordo com o feeling da torcida. E lembrando que às vezes muita gente simplesmente quer ouvir o que ela mesma já pensa. Ela quer uma confirmação do que ela pensa. Então se ela odeia um jogador, ela fica brava quando eu não odeio esse jogador. Aí ela acha que é pessoal. Nunca é pessoal, gente. Se você detesta um jogador do Santos e eu falo bem dele, a gente só enxerga de maneira diferente e tá tudo bem. Porque nem eu, nem você escalamos o Santos, a não ser que o Dario Helman me assista. Então talvez você escale o Santos. Mas no geral você não escala o Santos, eu não escalo o Santos, é só uma questão de gosto. Nunca é um ataque pessoal a você. Até um exemplo. Esses dias eu tive de apagar os comentários. Eu adoro o Peleja, já dei entrevista lá, por exemplo. Vocês todos conhecem o canal, as redes sociais. E quando o Ibrahimovic se aposentou, eu não gosto do Ibra. É só um gosto meu. Nunca achei nada demais e não gosto do personagem que ele é. Comentei isso, com outras palavras, numa rede social do Peleja, acho que no Instagram. Mas eu fui xingado até a última geração da minha bisavó. Todos os Noronhas e o outro sobrenome foram xingados. E eu falei, gente, eu só não gosto de jogador, eu não ataquei você que é fã do Ibrahimovic. Pode ficar tranquilo, pode ser fã, cara. Seja feliz. Então, às vezes, eu tenho que segurar, porque eu sei que vai vir uma horda de maluquinho me atacar. É feeling. Até hoje, eu acho que nesses 4 anos e meio de canal, 19, 20, 21, 22, 23, Deus me livre, vamos fechar esse canal. Deu certo. Talvez um dia não dê, eu espero que esse dia nunca chegue.